Esta amostra mais alargada, portanto, tal como a de 565 IPS, também é duplamente estratificada por distritos e regiões autónomas e por estatuto jurídico das IPS. Como sabem, nas IPS temos associações, temos fundações, temos associações de solidariedade social, temos fundações de solidariedade social com várias designações, temos institutos de organização religiosa, temos centros sociais paroquiais, temos depois casas de povo também, temos misericórdias, também são IPS, mas portanto e é um estatuto próprio. Temos equiparadas a IPS, cooperativas de solidariedade social e mutualidades. Esta amostra representa 17,75% do número total das IPS. Como todos sabem, nós temos, em teoria, 5.565 IPS, provavelmente menos, até porque agora estão a ser atualizados os registros. Havia instituições que não chegaram propriamente a ter atividade e, por isso, os serviços da Segurança Social têm vindo a atualizar esses registros e, portanto, algumas instituições da Seguridade Social que estavam registadas vão deixar de constar. Mas, de qualquer modo, nunca haverá mais de 5.565, serão menos. Costumamos dizer que, com atividade mesmo, serão à volta de 5.000, o que significa que esta amostragem é muito superior, é 17% e 75%, ou 17,75%, como dizia, mas até ainda é superior aos 17,75%. Andará nos 20% das instituições com atividade. No quarto estudo, dados de 2020, dá-se continuidade ao trabalho iniciado no terceiro estudo, dados de 2019, relativo ao operamento de rendimentos e custos médios por utente e por resposta social, com base nas IPS da amostra atrás referida, para as quais foi possível obter a informação necessária para este efeito. A atualização para 2020 da série de indicadores dos três estudos anteriores e o alargamento da amostra permitiram, entre outras, chegar às conclusões que a seguir apresento. No período de 2016 a 2018, nas duas séries, a percentagem de IPS com resultados líquidos negativos tendeu para um nível acima de 40%, o que é, de facto, muito. E a percentagem de IPS com resultados negativos antes de encargos financeiros, impostos e amortizações e depreciações, também registrou uma tendência de crescimento para níveis um pouco acima dos 20%. Nos anos 2019 e 2020, houve uma melhoria com a inversão destas tendências, descendo para cerca de 33% a percentagem de IPS com resultados líquidos negativos e para cerca de 15% a percentagem de IPS com resultados negativos antes de encargos financeiros, impostos e amortizações e depreciações. Aqui gostava de fazer um parênteses, aliás, a seguir vou dizer novamente isso. Os resultados de 2020 têm que merecer uma leitura especial. 2020 foi quando tivemos com força, a partir de princípio de março, a pandemia. A pandemia levou ao encerramento de muitas instituições, concretamente muitos serviços, nomeadamente pré-escolar, centros de dia, não SAD, não Serviço de Apoio Domiciliário, nem lares, mas, portanto, houve ao encerramento temporário de muitos serviços. E, entretanto, a Segurança Social manteve os acordos com a frequência verificada em fevereiro desse mesmo ano. E, portanto,
como encerramentos ou encerramento de serviços ou diminuição de coparticipação de utentes, naturalmente, mas manteve-se a coparticipação pública como houvesse frequência de 2000 e fevereiro, isto vai, de facto, alterar, de algum modo, os dados. É muito provável, aliás, repito, que tenham contribuído para esta inversão da tendência as melhorias conseguidas nas negociações dos acordos relativos ao financiamento público das IPS em 2019 e 2020. E, concretamente, a partir de 2019, houve, de facto, alteração, digamos assim, com benefícios na cooperação. Nomeadamente, as percentagens, desde que a percentagem não fosse inferior a 85% do acordo, o financiamento mantinha-se como se estivesse 100% do acordo. Com efeito, a percentagem de compensações da prestação social no total dos rendimentos das IPS diminuiu entre 2016, 39,6%, e 2018, 38,6%, mas recuperou, como dizia, desse declínio em 2019, com 38,87%, e 2020, com aquilo que também já disse, 41,29%, ultrapassando neste último ano o nível de 2016, dados da primeira série confirmados em tendência na segunda série. A percentagem das mensalidades no total dos rendimentos registrou uma tendência de subida até 2019, 31,78%, diminuindo em 2020, 28,81%, facto a que não deve ser alheia à ocorrência da pandemia de Covid-19, dados da primeira série confirmados em tendência na segunda série. Nos subsídios à exploração de entidades públicas, os que foram concedidos pelas autarquias locais representam uma percentagem pequena do total dos rendimentos, 1,46% em 2020, dados da primeira série confirmados em tendência na segunda série. E aqui gostava de fazer um parênteses, até porque estou na sede da Associação Nacional de Municípios, quando falamos de uma comparticipação autárquica de 1,46%, nós estamos a falar de comparticipação para a atividade normal das IPS. Não estamos a falar no apoio à construção de equipamentos. Aí há autarquias que, na construção de equipamentos, têm grande influência, têm grande apoio. E convém aqui ter isso presente para não tirarmos conclusões erradas. Também o peso relativo das contribuições voluntárias privadas, cotizações e joias de associados, e digo joias de associados não de utentes, subsídios à exploração de entidades privadas, doações e heranças, legados e donativos em espécie, no total dos rendimentos continuou a ser relativamente pequeno, 5,95% em 2020, dados da primeira série confirmados em tendência na segunda série. Na segunda série, o valor ligeiramente superior, na ordem dos 7,3%, graças ao número das instituições com donativos em espécie registados. E aqui também não podemos ignorar, de facto, que em 2020 houve donativos extraordinários, também mercê da pandemia. De qualquer modo, a percentagem para a gestão normal das instituições de donativos é muito residual. Os gastos com pessoal são a componente dos custos com maior peso relativo, quase 2/3 dos gastos operacionais, muito acima dos outros custos, com uma tendência crescente no período em análise. Sabemos que os gastos com pessoal, todos sabem, eu digo isto aqui porque estou na Associação Nacional de Municípios, todos sabem que a componente de massa salarial é muito forte nas instituições. Qualquer instituição tem muitos trabalhadores e, comparando com o número de utentes, chega a haver valências em que é um trabalhador, um utente, mas a percentagem dos custos com pessoal varia entre 60% e 70%, ou até às vezes mais de 70% dos custos das instituições.
Os fornecimentos e serviços externos são a componente com o segundo maior peso relativo aos gastos. Neste caso, registrou-se alguma instabilidade ao longo do período em análise, apenas com uma quebra em 2020, 22,33% em 2019 e 20,68% em 2020. Possivelmente é resultado de alguma redução das atividades, nomeadamente com o encerramento temporário de algumas valências por causa da pandemia Covid-19. A terceira componente com mais peso relativo nos gastos é o custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas, que registra uma tendência decrescente ao longo do período em análise, 2,24% em 2016 e 9,20% em 2020. Com a ocorrência da pandemia, verificou-se uma evolução interessante, que foi o facto de a produtividade aparente do trabalho ter aumentado nas IPS mais 1,76% de 2019 para 2020, ao mesmo tempo que diminuiu menos 6,8% nas empresas não financeiras. Esta situação deve ter resultado, muito provavelmente, não só de esforços dos dirigentes e trabalhadores das IPS no sentido de uma gestão mais eficiente de recursos humanos, mas também ao esforço dos trabalhadores para aumentarem a quantidade e diversidade dos serviços prestados a título remunerado ou não em resposta à pandemia. E houve, inclusive, também programas que apoiaram nesta vertente. No cálculo dos rendimentos e dos custos médios por utente, iniciado neste estudo, conclui-se que para as IPS da amostra para as quais foi possível obter a informação necessária para esse efeito, as respostas sociais deficitárias em 2019 e 2020 foram centros de dia em muito deficitário, centros de convívio, CATL, Centro de Atendimento de Atividades de Tempos Livres, CAT, Atendimento Temporário, CAFAP. A resposta Jardim de Infância foi deficitária em 2019, mas não em 2020. Também já disse de algum modo porquê. A resposta RPI foi supravitária em 2019, mas apresenta-se ligeiramente deficitária em 2020, o que certamente é consequência do impacto da pandemia nesta resposta. Todos nós já temos isso presente. Apenas a resposta social de ERP, apresentada em grau de cobertura do custo médio pela mensalidade média mensal superior a 50% em 2019 e 2020. O centro-dia apresenta um valor de cerca de 46% em 2019, mas que cai para 32% em 2020, fruto da pandemia. Relativamente ao grau de cobertura do custo médio pelo procedimento médio da Segurança Social mensal, as respostas de LIGE, CAFAP, Lar Residencial, CAU, apresentam um peso superior a 70% em 2019, que se confirma em 2020, juntando-se, neste caso, a creche. Nota-se também que ERPI, Centro-Dia e CATL apresentam um grau de cobertura do custo médio pelo procedimento médio da Segurança Social mensal inferior a 35%, no Centro-Dia de 26%, muitíssimo baixo. Porém, em 2020 este peso aumenta para valores superiores a 40% no Centro-Dia e CATL também, já sabemos o porquê. Os resultados atrás referidos para os custos e rendimentos médios por utente das respostas sociais não podem ser extrapolados para o conjunto das IPS, sendo preciso prosseguir e alargar este trabalho a mais IPS. E aqui estão representantes também da Segurança Social, farei eco disso mesmo, junto da Sra. Ministra e dos serviços do ICE. Era muito importante que, de facto, as contas apresentadas pelas IPS, essa Central de Balanço tivesse acesso a essas contas, que faria certamente um trabalho é muito meritório e graças a quem está aqui presente, e não só aqui na frente, também ali atrás, estão grandes colaboradores neste estudo. No que se refere à estrutura financeira, mantém-se o essencial dos resultados operados nos estudos anteriores, a saber, bons rácios de liquidez e de solvabilidade e taxas de endividamento muito menores do que nas empresas não financeiras. Também se mantém a situação identificada nestes estudos de uma taxa de rendibilidade dos capitais próprios menor do que nas empresas não financeiras, devido às mesmas razões aí referidas, a saber, uma menor taxa de endividamento,
uma menor taxa de rotação do ativo, um maior peso das amortizações e uma menor rendibilidade operacional do volume de negócios. Isto foi, desculpai, um resumo que fiz, ou melhor, não foi feito por mim, quero aqui sublinhar, eu não tinha competência para fazer isto, está aqui quem o fez, permitem-me a ler, mas certamente que agora vão apreciar melhor com as apresentações que vão ser feitas e penso que é muito importante. Quero terminar agradecendo a vossa participação nesta apresentação e a vossa tão numerosa e qualitativa participação tem repercussões na cooperação. Recordo que se houve, agora temo que haja um recuo, mas se houve uma inversão na comparticipação pública em 2019, temo que agora voltemos a recuar. Se houve uma inversão, foi por estes estudos que estão a ser feitos, que são muitíssimo bem feitos, muitíssimo bons, e foi também porque estes estudos têm, diria, criado dado força aos nossos dirigentes que vão manifestando junto, não digo da tutela, porque eu não gosto deste termo no que se refere às IPS, mas junto do Estado Central, junto do Governo em concreto, vão mostrando que, de facto, o Estado, e termino com isto, o Estado não pode, apreciamos isto milhares de vezes, não pode ignorar as suas obrigações para com este setor. Como todos sabem, nós prestamos serviço público por acordo de cooperação com o Estado. 73,8% do que se faz de proteção social é feito por estas instituições de apoio a crianças, pessoas com deficiência, a idosos. Repito, 73,8%, eu disse 6%, não, 73,8% do que se faz é feito por estas instituições. Se não fossem estas instituições, muitas mais pessoas ficavam muito mais para trás. Claro que há uma discussão que vai sendo feita e eu espero que agora seja abandonada. De vez em quando, aqui e ali, vão emergindo resquícios dessa discussão que foi feita, que era se devia ser o Estado a fazer isto que as instituições fazem ou se devem ser as instituições. Eu penso que agora ninguém tem dúvidas. Primeiro, estas instituições chegam aos sítios de onde o Estado foge, e digo mesmo isto, o Estado encerra serviços nas zonas mais desertificadas e estas instituições continuam lá e vão, de facto, apoiar as pessoas, as poucas pessoas que vão ficando nessas zonas mais desertificadas. Depois, há também uma outra razão, é que, de facto, se o Estado não se interessa pela proteção social, eu penso que, então, não precisamos, eu não sou anarca, mas não precisamos de Estado. Um Estado que apenas se preocupe com a segurança, a soberania nacional, claro que é importante também, mas o importante são as pessoas. Claro que aquilo que vimos assistindo, e digo isto com força, aquilo que vimos, e não estou a pensar num governo, num outro governo, estou a pensar no percurso que vem sendo feito, é que o Estado sabe que estas instituições são muito importantes, que fazem muito e muito bem, vai delegando ou atribuindo competências a este setor, depois lava as mãos, porque já é quem faz, são estas instituições, e paga muitíssimo mal. Muitíssimo mal. Por outro, o Pacto de Cooperação celebrado
em 21 de dezembro de 2021, o Estado deve comparticipar nunca abaixo de 50% dos custos destas instituições. Os números mostram que estamos muito longe disso. E termino exatamente dizendo que com esta inflação com os valores que estão em curso, depois da turbulência financeira do princípio da década anterior, com a pandemia no princípio desta década, com a inflação a partir do ano que terminou, o Estado vai pensando que, dando umas migalhas, já faz caridade. Estas instituições, muitas têm, de facto, na base a caridade, e é muito importante, mas se estas instituições cerrarem portas, fecharem portas, não sei o que será deste país. E há algumas que correm, de facto, sérios riscos de insolvência. Mas não era para isso que vieram. É muito importante agora aquilo a que vão assistir. E pedia ao Sr. Manuel Lemos, que tem um trabalho também muito importante neste estudo. Aliás, vai ser rotativo também a União das Utilidades e também a Confeco. Tem um trabalho importante e vou manifestá-lo rotativamente. Eu pedi então ao Sr. Manuel Lemos se nos dirige a palavra, que é sempre sábia e oportuna.